Pessoal, nós estamos aqui em Nova Olinda, em direção a Saré. Estamos com o objetivo de identificar os coronéis que participaram do Pacto dos Coronéis, uma assembleia organizada por Padre Cícero e Floro Bartolomeu. Aguardem que vai vir muita coisa boa aí para o canal. Pessoal, nós estamos aqui saindo de Altaneira em direção a Saré. Daqui a 24 km chegaremos aonde nós iremos identificar o casarão do Coronel Antônio Mendes Bezerra, o qual fez e assinou a ata juntamente com o Padre Cícero do Pacto dos Coronéis. Não perca! Nós estamos aqui em busca de desvendar mistérios sobre o Pacto dos Coronéis. E nossa missão não é essa aqui. Mas eu vi a casa tão bonita, a fachada, que tive a oportunidade de parar. Vamos aqui descobrir a época da construção desse casarão aqui, né, pessoal? Qual o seu nome? João Roque Filho, meu nome, mas se chama Roque, de apelido. Roque. Roque, essa casa nos chamou a atenção, por isso que nós paramos. O que funcionava aqui? Aqui funcionava um posto de primeiro de algodão, mamona. O dono dessa casa aqui, eu tô achando que ele é aposentado. Eu não sei se ele é aposentado dessa época. Eu sei, mas cobrava imposto? Cobrava imposto. Aqui era a coletoria, né? Era, De Assaré. Do Assaré. Quem vinha de Assaré ia pro lado de Juazeiro, Crato, para qualquer local do mundo passava aqui. E tem como você nos mostrar por dentro? Tem. Vamos lá, pessoal, novidade, viu, pessoal? Um achado. É um achado histórico. Essa casa deve ter no mínimo 100 anos, não tem? Rapaz, eu não sei nem te dizer, porque eu já tenho 37 anos que vivo aqui, mais eles. Porque eu nunca vi um povo bom que nem eles. Povo primeira. Você vai nos mostrar o que agora? Eu vou mostrar o canto que ele ficava. Ele ficava aqui, daqui ele saía, ia parar os caminhões, aí parava os caminhões e tinha uma corrente. Tem uma corrente na estrada. Aí, a estrada de barro, carroçal, né? Era barro. Tudo que passava tinha que pagar. Passava aí. Tinha que pagar. Ou vindo de lá ou de cá. Rapaz, se era, eu não é porque não era do meu Quer dizer, tempo, tinha uma né? corrente. Tinha uma corrente. Ó, interessante, a comieira da casa, rapaz, antiga. Aí tá criando cobra. Vamos conhecer aqui, Jorge Marcelo. Deixa eu falar um pouquinho. Essa cobra aí se chama corre-campo. E ela se alimenta de animais de rato, etc, sabe? Por isso que a gente sempre vê na comieira da casa. Aqui é a parte que ele ficava. Só que pra lá é a casa que eles moravam. Aí nós não vamos mostrar, né? Nós vamos mostrar só por aqui por frente, né? Ó, Laís, só pra gente... Como é... Os dados móveis estão desativados. Quando
internet ser uma... É linda, viu, rapaz? Você vê, né? E, assim, aparentemente, o pessoal não está alta não, né? Está bem baixinha. Olha aí, casa... É um verdadeiro castelo, viu? Essas cobras aí não são venenosas, viu? Aqui. Rapaz, pra época, né, Jorge Marcelo? Um verdadeiro castelo, né? Não tem problema não, pode olhar aí. Bota pra sair bonitinho, vai botar pra sair pedra pro torrão. A gente vai mostrar somente. Joia! Os tubos de primeiro deles guardarem tudo. Mas uma casa dessa tem muito a mostrar, né, para a sociedade. Uma casa dessa, eu tô achando que essa casa aqui chega a uns 90 anos, porque o filho dele já foi prefeito 30 anos em Altamira. Ainda permanece a mesma família. A mesma família. Os proprietários desde a época. Aí eles venderam as partes, os pais morreram. As terras, né? As terras marracadas. Como era o nome do pessoal do pai deles? Era Antônio Branco. Antônio Branco, que era dono da casa aqui. Antônio Branco, Dona Siné. Você conheceu eles? Chegou a conhecer? Oxe, eles foram que nem um pai pra eu. Nem todo pai não era que nem eles pra eu. Ainda hoje vivo aqui. Aqui é a cozinha, Aí é o quê? A casa... Aí já é novo, né? Aí é novo, não é o modelo velho não. Aqui era um depósito. A porta como é antiga. Não era um depósito da parte? Aqui era uma cozinha velha aí do outro tempo. Mas tem fogão de barro? Tem. Não dá pra mostrar não? Quer ver? Mostra, pai, é interessante. Você era pra ter trazido um churrasco pra nós comer aqui. Ô, gente, na oportunidade que eu tiver, eu vim bater aqui. Mas esse fogão é da época? Da época deles. Da época deles? Porque tem umas coisas em cima. Não tem problema não. Precisa não. Não quer que eu tire não? Fogãozinho de barra aí. Pois isso, sacoca aqui, ó, que tu vê aqui, ó. Da época deles. Dá pra gravar. Primeira, meu filho, tá bom demais, viu? Pronto, vocês vão pro Assaré, né? É parte de Avandec lá? Que vocês não. Não, assim, da prefeitura aqui. Não. E aqui era o quê? Sim. Não, era a pia, velho. Uma pia, né? Uma pia. E ele conseguiu a FIA ser prefeito também, tá sendo prefeita também, viu? Kes, a mulher de palito. Rapaz, pois muito obrigado pela sua gentileza, viu, meu? E quando quiser parar aí, pode parar. Muito obrigado, viu, meu filho? Valeu, autoridade. Estamos aqui chegando no ponto principal da nossa matéria, pessoal. Nós vamos nos encontrar, né, com o historiador da cidade e ele vai nos falar mais sobre esse coronel, esse personagem, a saga desse coronel. Quem foi ele? Aonde ele morou? Aonde ele está sepultado? Vamos descobrir. Já já a gente chega na casa dele. Bom dia, autoridade. Opa, tudo bem? Qual o seu nome, meu irmão? Meu nome é João Gomes. Rapaz, nós estamos em busca aqui de um amigo. Ele mora perto do Banco do Brasil. Aqui é Assaré? É mais na frente, aqui uns 2 km mais ou menos. Aqui, qual é o local? Aqui é? Moeda. Moeda? É município. É município. Então nós... Você conhece o pessoal de Assaré? Conheço que ela mora aqui de quase 30 anos. Rapaz. Conhece um bocado de gente, né? Ninguém conhece ninguém. Às vezes é um vizinho, você não tem, né? Mas às vezes pela foto pode ser. Isso aqui, ó. Quem vai fazer uma matéria lá? É o Hugo. Hugo Brilhante. Mora lá perto, né? Quase em frente ao banco, pra frente um pouquinho. Gente boa, né? Aqui, né? Sim. Show de bola. Meu irmão, bom dia pra você, viu? Você também. Valeu. Nós estamos a 2 quilômetros de Assaré, mas o pessoal
já me deu informações aqui do historiador, inclusive fez elogios, né? Ele é bem conhecido na cidade de Assaré. E vamos apresentar a vocês muita novidade, inclusive ele vai falar um pouco também sobre o parceiro do coronel que foi a Juazeiro do Norte. O coronel não foi só. Valeu, autoridades! Pessoal, nós já chegamos em Assaré, estamos à procura do historiador Hugo Brilhante. Mora aqui próximo o Hugo Brilhante, doutor? A lojinha dele lá no final, na esquina. Obrigado, viu? Pessoal, nós já estamos aqui na loja de Hugo Brilhante, um grande historiador da cidade de Assaré. Meu irmão, prazer, satisfação. Como é que tá o Juazeiro? Tá tudo em paz, Bom demais. graças a Deus. E é uma honra lhe encontrar, né? Pessoal, por incrível que pareça, nós estamos aqui se conhecendo e se vendo pela primeira vez. Eu tive informações dele através do grande jornalista Jocélio aqui de Assaré. E nós estamos em busca de personagens que fizeram história no Brasil, que é o Antônio Mendes Bezerra, que ele vai falar ele vai falar sobre esse personagem. Na literatura e algumas publicações em páginas, em blogs e páginas de redes sociais, o nome desse coronel está Antônio Mendes Bezerra, mas ele vai falar sobre isso para vocês. Aguarde que vem muita história, pessoal. Qual é o seu nome completo? Francisco Hugo Brilhante de Carvalho. Trabalha com o que aqui, Francisco? Eu sou aposentado. Mas Eu trabalhei como professor de educação física e comércio que agora é dela. agora sobre a história aqui dos personagens, que Assaré tem 3 personagens importantes da historiografia do Brasil, né? Tem. 3 não, 4, porque tem o Honório, que lutou na guerra de Canudos, né, defendendo o Biá. Tem o Antônio, Que é irmão de Honório. que é irmão. Tem o, quem mais? Patativa. Patativa do Assaré. É. Coronel Antônio Mendes. E o Coronel Antônio Mendes. É, mas por Antônio Mendes. Não, o nome dele mesmo é Antônio Mendes Arraes Bezerra. Você tá vendo esse quadro aqui todinho? Sim. Esse quadro aqui. E esse quadrado aqui. Dá uma panorâmica aí, Jocélio. Esse quadro aqui todinho, esse comércio ali. Vamos dando. Esse comércio, esse quadro todinho, foi ele quem arquitetou. O Coronel Antônio Mendes Bezerra foi. Coronel que participou do pacto, né? Foi. Isso aqui, por exemplo, esse quadro aqui e o quadro da matriz, tudo foi ele. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pronto. Ele... Esse comércio aqui, você tá vendo Sim. esse comércio aí? Sim. Ele, na época, foi ele quem. Não era assim não, era as casinhas pequenas, mas foi ele que construiu. Como? Ele não vendia, ele doava. Ele dava. Ele era prefeito da cidade? Que era Foi prefeito. Intendente, a mesma coisa, né? É. Ele doava. Por exemplo, isso aí, tá vendo o prédio aí? Quando ele filmar o prédio aí, começa. Esse quadro, Pertencia a ele, né? não, ele pertencia ao terreno. Aí ele fez quadro e o comércio ele chegava. Quer um chão para fazer um prédio pequeno, mas agora você tem que fazer agora. Aí fez. Foi tudo doação dele. Esse quadro aqui. Então o desenvolvimento de Assaré também faz parte com o legado que ele deixou, o Coronel Antônio Mendes, né? É, talvez um dos maiores. Um dos maiores aqui, né? É claro.
Você tá vendo ali o comércio? Sim, Você tá vendo aqui as casas? sim. Se você medir, olha como ele era naquela época, né? Se você medir dali para ali, os quatro cantos a mesma medida. A mesma medida, o quadro, o croquis que ele fez, Tudo mesmo. ele já pensava em desenvolvimento. Né? Você já entendeu? Entendi. Se você medir dali para aqui, é o mesmo que de lá para lá e de lá para os quatro cantos, Mesma coisa. tudo é a mesma coisa. Isso que foi ele. O comércio aqui é a Saré, o desenvolvimento. Ele pleiteava muita agricultura na época, né? O Ceará era algodão, né? Era algodão. Algodão E a aqui foi pecuária. até. O algodão aqui foi até os anos. Pegando os anos 80. Aqui foi o segundo maior produtor de algodão do estado. Só perdeu para a Copiara. A igreja fica perto daqui. Nós vamos subindo. Vamos chegar para o quadro dela. Que inclusive o quadro de lá foi ele também que. Esses dois Elaborou, quadros né? foi ele. Ele tem uma visão muito profunda. Ainda tem descendentes. Essa casa deve ser uma das mais antigas, né? Ela é antiga, mas o quadro daqui do comércio foi 90% já modificado. A antiguidade daqui derrubaram tudo. Você está entendendo? Vai chegando comerciante novo, né? E preserva a história, né? Aqui o histórico daqui não foi muito conservado, não. O pessoal derrubaram quase tudo. Aqui tinha muita coisa antiga. Pronto, esses dois quadros da igreja que você está vendo ali na frente, e esse foi ele. Ele tinha uma visão muito profunda. Não era um cara do mal, de perseguir ninguém. Ele era um cara que... Ele foi um dos coronéis que apazigua, né? Qualquer situação. Ele, não. sim, foi. E Ele não era o coronel da raiva, era o coronel da ajuda. porque a gente sabe que teve coronéis que participou do pacto que tinha envolvimento com cangaceiro, né? Ele matava até o cão. É. Aí ele foi um cara muito inteligente. O cara não tinha... A tendência dele era só ajudar o povo. Como ele ajudou o povo do Assaré, sabe? Na época. Ele foi casado quantas vezes? Porque geralmente os coronéis... Só uma. Teve um coronel do pacto dos coronéis que teve uma família, teve 29 filhos com 5 mulheres, claro, né? Não, ele teve só a mulher dele mesmo. Que inclusive a mulher dele foi a primeira professora oficial do Assaré. Cândida Tavares da Glória. Ainda tem, assim, remanescentes da família? Eu sou. Ah, é? Eu sou. O senhor é parente do coronel? Não. Eu sou descendente da família da mulher dele. Da Cândida Tavares da Glória. Mas existe ainda descendentes ligados a ele? Do coronel Tom Mendes? Da parte dele? Tem muitos. A família Mendes. É aqui, Antonina. Aqui é o outro quadro, né? Pronto, tá aqui. Esse quadro aqui foi todo projetado por ele. Aí nós vamos agora lá na casa dele. Essas casas são da época. Vamos chegar lá. A casa dele ficava onde, mais ou menos? Mostra ela em frente, ó, aquela amarela. Mas é da época? Foi da época mesmo. Foi construído para ele. Nunca, ela foi reformada, claro que foi pintada, não. mas reformada, a fachada é original. Não, original. Pessoal, algo inédito. Nós estamos aqui apresentando para vocês algo jamais visto nas redes sociais, em primeira mão aqui, remanescente da família do coronel, da esposa do coronel Antônio Mendes, Arraiz Bezerra. Essa aí, uma, né? Isso. O Sobradinho, 2. Dele também. Aquela ali foi modificada, 3. Aquela ali, 4. E aquela lá também foi modificada, 5. Pertencia tudo ao coronel. Pertencia ao padre José Tavares Teixeira. E a do coronel que ele morou? Essa aqui em frente, esse Sobradinho. Sobradinho. Mas vamos chegar lá. O padre
O pai dele teve 5 filhas e um filho. Ele era de Crato, filho do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, de Crato. E ele fazia a faculdade de medicina na Bahia. Ele ia cursar o 3º ano de medicina. E a mãe, você sabe, antigamente aquele povo tinha que ter um padre na família, né? Em 1800, aí ela cismou de tirar o rapaz de lá, de Salvador, e levou para Olinda, botou num colégio de padre, e o rapaz se tornou padre. Só que Olinda, no seminário de Olinda, eram dois sistemas. Tinha o de padres internos e aquele padre mais aberto, que tinha aquela liberdade, sabe? Ele foi dessa maneira. Quando ele era acadêmico de medicina, ele já tinha a namorada dele e com ela teve relacionamento e nasceu 6 filhos. 5 filhas e um filho. Aí, quando ele se tornou padre, ele já tinha os filhos e já era com essa mulher. Só que ele ficou sacerdote e não abandonou a família. Ele não ficou mais tendo relação. Ele renunciou à família, Renunciou, né? mas não abandonou, tá entendendo? Dava assistência financeira, né? Financeira. Aí ele foi ser vigário de Iguatu. De Iguatu veio para Santana. Só que na época mataram um padre ali na Aratama, de Santana. Padre, problema político, você sabe como era antigamente, né? E ele, de Iguatu, em vez de ir para Santana, a Diocese de Crato botou ele aqui. Aí ele ficou sendo vigário aqui por 53 anos. Morreu em 1899. E ele morava ali na casa paroquial, mas fez essas 5 casas aqui para a família. O senhor está falando do padre. Vamos chegar no coronel. Aí, entendeu? O coronel casou com uma filha do padre, que era a professora, que foi a primeira professora oficial de Assaré. Alguém, quem mora assim hoje, tem alguém ligado a ele ou é da família? Aí é uma entidade agora, nós vamos lá. Tem condições de entrar? Tem, aí uma entidade. Aí então, o que acontece é que o coronel era uma pessoa muito boa, de espírito bom, cara trabalhador, de condições financeiras boas. E o que é que ele fez no Assaré? Simplesmente ajudou o povo. Agora me diga uma explicação, me explique. Explique algo que o pessoal precisa entender. Ele participou realmente do Pacto dos Coronéis em Juazeiro do Norte? Participou. A chamada de quem? A chamada do Padre Cícero. Do Flora e Padre Cícero, né? É claro, o convite vinha através de Flora, né? Mas Fora ele, participou mais algum? Não. Foi o coronel Antônio Mendes. Só o coronel foi representando ele foi, a cidade de Assaré. Representou. Acho que deve ter sido na Guerra de 14. Com certeza. Foi no Pacto dos Coronéis, aconteceu, foi assinado em 4 de outubro de 1911. Pronto. Isso. Ele estava lá. Porque o Pacto dos Coronéis, para o pessoal entender, foi uma reunião, uma assembleia que Padre Cícero e Flora convocou com vários coronéis. Compareceram 17. E ele estava no meio. E o objetivo era apaziguar, porque as cidades eram tomadas à bala, né, pelos coronéis, era destituído. E o objetivo era um desses, Padre Cícero tinha como missão divina de apaziguar. Imagine aí esses coronéis rivais. Assim, o risco era ter até um confronto, um tiroteio, né, na hora da reunião. Horrível. Foi horrível. Resumindo, o coronel Antônio Mendes, ele tem um papel fundamental e em várias literaturas, como explicamos, o nome dele é Antônio
o coronel Antônio Mendes Arraes Bezerra. Mendes Arraes Bezerra. E ele teve quantos filhos? Não teve filhos. Não teve filhos? Não, teve não. Ele casou com a professora, que eu sou descendente dela, Ana Tavares da Glória, e ficou no Assaré como intendente. Você sabe, intendente é a mesma coisa que prefeito. Ele era analfabeto? Não. Ele entendia. Por que que ele foi Eu não sei nomeado? Ele era chamado de coronel? Porque naquela época, por exemplo, quem tinha poder, quem manobrava aquela comunidade, no caso dele, tinha o título de coronel. coronel. Sabe que não era esse coronel da polícia, não. Um título que o povo dava. Quem a tinha ele, mais, né? Por exemplo, o cara me dava o título, coronel Hugo. Mas não era porque eu fosse da polícia, não era militar, não. Pessoal, para vocês entenderem também, teve uma política de salvacionista do Hermes da Fonseca. O objetivo dele era indicar militares nos estados. E o pacto dos coronéis que foram se reunir em Juazeiro do Norte com Floro, Bartolomeu e Padre Cícero, era justamente isso, combater essa política salvacionista, porque amedrontava o reinado dos coronéis, que era o voto de cabresto, tinha coronéis corruptos, né? E o coronel Antônio Mendes era corrupto ou não? De maneira nenhuma, era um cara do bem. Honesto, altamente honesto. Ele, por exemplo, ele disse que o comércio lá foi feito por ele, ele não vendeu. fez doações, né? Deixa eu lhe perguntar aí, o sepultamento dele, tem algum local assim que ele foi sepultado? Não sabe, aqui não. Não, por quê? Não tem nenhuma referência? Não tem nenhuma referência. Por exemplo, o fundador de Assaré, que é o Alexandre da Silveira, naquela época, aqui, esse povo que tem condições, sabe onde era que ia ser sepultar? Em Jucasa. Em Jucasa, né? Tudo indica que ele é sepultado em Jucasa. No cartório não tem nenhum documento, nem vestígio. O que nós sabemos é que ele foi uma pessoa muito importante, como eu já disse. Tem fotografias dele? Eu tenho um irmão que tem, mas a fotografia tá... Eu posso arrumar mais tarde, tá muito... Mas tem. Tem. Pronto. Vamos lá entrar agora na casa do coronel Antônio Mendes Arraes Bezerra. Descobrimos o nome completo e agora a residência. Isso é muito importante para a historiografia do Ceará e do Brasil, viu, pessoal? Aqui é um dos coronéis. Consequentemente, essa casa vizinha tinha alguma ligação com ele, né? Família, né? As 5 era família. As 5 aqui. Era a família do coronel Antônio Mendes. Pessoal, nós estamos pisando aqui em solo sagrado, porque, pelas informações, o coronel Antônio Mendes era uma pessoa de bem. Você tá fazendo aqui uma filmagem do Juazeiro? Não é coisa demais, não, é só... Bom dia, com licença. Estamos fazendo umas pesquisas sobre o coronel Antônio Mendes Arraes Bezerra, que fez parte do Pacto dos Coronéis em Juazeiro do Norte, juntamente com o Padre Cícero, Floro Bartolomeu e mais 16. Aí nós estamos identificando, e ele é o primeiro, né, que a gente vai trazer à tona aí a residência que ele morou por muito tempo. E hoje funciona o quê aqui? Aqui é o Canto do Pataquiba. Que legal. Acontece vários projetos, várias oficinas de forma gratuita, oferecendo oportunidades para crianças e adolescentes. Coisa boa. Nosso município. Vamos conhecer um pouco? Vamos. Pessoal, nós estamos em uma residência da metade do século XIX, do século XIX para o século XX, do coronel Antônio Mendes Arraes Bezerra, um personagem importante na historiografia do estado do Ceará e do Brasil. Aqui essa escada sempre existiu? Sempre, desde a construção. Desde a essa escada sempre teve ali. Não teve nenhuma modificação, só uma repaginada. Pode dar uma subida? Pode subir. Lá em cima. Dá uma olhada aqui. Aí em cima é onde acontecem as aulas instrumentais. Violão, guitarra, bateria. Tu sabe dizer que era um dos quartos, eu acho, né? Sim.
Eles chamavam de sótão, né? É. Legal, rapaz. Pode abrir. Às vezes ela emperra porque a madeira é... Vamos ver a fachada aqui, a visão que ele tinha panorâmica da cidade, né? Claro que tem. Dava acesso a toda a igreja matriz. Essa igreja, você tem mais ou menos a construção dela, tá? Não, eu não tenho, não recordo o início da Agora, construção. você falou em sótão, geralmente o sótão era para guardar algum mantimento, alimentações, até armas, sabe? Então, provavelmente aqui não era um dos quartos, era o sótão do coronel. Por conta porque os quartos na época era bem amplo, né? Tem quartos por aqui embaixo. Embaixo fizeram umas divisões, né? Agora na atualidade. Mas tinha, né? Mas tinha sim, os quartos. Importante, hein? Isso é um espetáculo. Essa madeira deve ter sido reformada, né? Não. É da época. Até o telhado, as ripas, os caibros são Da época. da época. É parecida com a escada que tem no casarão do Padre Cícero. É bem alta também. É. Aqui a gente faz a parte do centro da leitura, as crianças. Hoje a casa dele serve como um atrativo social, né? Aqui é um serviço que, através do SESC, A gente tem uma parceria com o com o SESC SESC. também. Qual é o nome da instituição? O Canto do Patativa. E através de editais também que a gente concorre para poder estar beneficiando essas crianças e adolescentes. E também, quando tem vagas, a gente até idoso participa também das oficinas, de forma tudo gratuita. Você tem ideia, tudo é divino. O coronel, até espiritualmente falando, nunca deixou de oferecer serviços essenciais à sociedade. Opa, Entrevista, tá? opa, nós estamos aqui. Nós somos de Juazeiro e estamos fazendo um trabalho identificando os coronéis que participaram do pacto com o Padre Cícero, com o Flório Bartolomeu, e ele é um dos primeiros, é um dos personagens. Porque há muita pouca coisa sobre ele na literatura. Nosso objetivo é esse, sabe? Na literatura do Ceará, do Nordeste. E o objetivo é identificar onde ele morou, quem foi ele, o que ele fez de bom para... Porque tiveram também coronéis reunidos no pacto, né, na Assembleia, que são coronéis que tinham ligações com cangaceiros, assaltavam. E ele não, o de Assaré é exemplar pelo o histórico, né? Doações de prédios, de terrenos, né? Pela construção da cidade. Então, o nosso objetivo hoje é esse, sabe? E a gente fica feliz porque aqui tem um trabalho social também que a gente vai apresentar de acordo com... Não é? Meu nome é Wagner Ravagóis, eu sou um dos fundadores aqui do Instituto do Canto do Patativa e hoje estou na função como tesoureiro e administrativamente como diretor financeiro. E já fui secretário de Cultura aqui no município, hoje exerço a função de secretário adjunto de Juventude, da Mulher e Juventude, e sou um amante da cultura. A gente tem uma página, Cultura por todo canto, todo lugar, e a gente vem tentando preservar a cultura. E hoje, para a gente, assim, estar aqui nesse prédio, apesar que hoje o projeto ele atende mais de 300 crianças, famílias, em diferentes oficinas, é um prédio que hoje, diante do que a gente pode oferecer, não atende às demandas, mas a gente faz questão de estar aqui Por conta do tamanho, por conta do prédio, não, por conta da história do prédio, né? Porque hoje em dia, com a modernização, muitos investidores vêm comprando, né, a questão de espaço, de casas, e poucos são aqueles que têm aquele pensamento de preservação. E a proprietária daqui, ela passou mais de 2 anos com esse prédio fechado.
porque outras pessoas quisiam alugar com outras finalidades e tudo, e ela ficou com ele fechado, porque ela preservou e preservou bem, como vocês podem ver. E veio ao encontro, né, da gente querer abrir o instituto. A gente passou por momentos difíceis, de questão de locais, e a gente queria porque queria aqui. E a gente conseguiu primeiro essa casa aqui do lado, para ser um almoxarifado e continuar o projeto aqui. Conseguimos um convênio com a prefeitura, onde o aluguel é pago, né, pela administração pública, e a gente vem hoje mantendo que esse aqui é um dos primeiros prédios da história do século XIX. É tombado, não? Não, esse prédio, na verdade, existe a lei de tombamento do município de Assaré. Só que aquela questão tem que ter a provocação e a fiscalização dos órgãos no sentido de manter, né, esses tombamentos. A lei existe, né? Mas, assim, tombado... O prédio histórico é fundamental para... É o mesmo que fez o da igreja. Os quartos de lado, assim, tem quarto de lado? É só isso aqui. Quer dizer que ele morava só nisso aqui? Aqui era onde é conhecido então como lá em cima é o quarto a girafia. Vamos dar uma subida lá? Eu subi lá. Subiu? Subi. Pronto, lá em cima é só aquele, do jeito que tava, sempre foi assim. Então lá em cima realmente é o quarto dele. Né? Foi, rapaz, foi bom, foi maravilhoso. Ela tentou aqui. preservar o máximo, a gente só adaptou de acordo com a realidade do projeto, colocamos esse corrimão, por conta que a escada também a gente não pode, né? Um prédio recebe crianças, mas secular, assim, né? E a gente tenta preservar o máximo, né? Bom demais. Local. Só em a gente ter esse prazer de estar aqui. Agora estou fazendo aqui é identificando os coronéis que participaram da sedição de 14, do pacto, com o Padre Cícero e Flor Bartolomeu. E olha, não tem na literatura, viu? Era interligado as casas? Tinha alguma porta para outra? Era do mesmo jeito daqui. Só que essa aqui modificaram, a vizinha. Aqui, a outra lá, que era também de família nossa, não modificaram, e a de Vitor Pinheiro, que é a quinta, 1, 2, 3. A última foi a de Vitor, foi modificada, o estilo da frente. Essa não. Todas essas casas pertenciam a meus antepassados. Todas. Entendi. Que eu já falei sobre o padre, né? E o padre... Qual o nome do padre completo? Padre José Tavares Teixeira. Ele era filho do coronel Antônio... Antônio Alves Pequeno, do Crato. Através do padre, que o padre, antes de ser padre em Olinda, ele, ele é claro, era acadêmico de medicina, teve a namorada dele, e com ela ele teve 5 filhas e um filho. E dessas 5 filhas, uma foi a esposa do coronel Antônio Mendes da Raiz Bezerra, que é a Cândida Tavares da Glória, que foi Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Oficialmente a primeira professora. E nós somos, meus familiares, eu somos descendentes dela. Você falou uma coisa importante. Dizem que ele é filho do coronel, o coronel Antônio Mendes Bezerra, Arraes Bezerra, é filho do coronel... Do Crato? Sim. Não. Quem é filho do coronel é o pai da esposa dele. O pai da esposa do coronel. Agora está explicado. Porque houve 3 nomes iguais. Avô desse coronel que ele está falando, Antônio Luiz Alves Pequeno, coronel do Crato, que participou. Houve 3 nomes iguais. O avô, o pai e o filho. Ele é da segunda. Pronto. O padre é da segunda. Pronto, da segunda. Da segunda. Porque o primeiro era ele era do segundo, né? Que foi o que deu o seminário, que foi o seminário do Crato. Foi através disso que o padre ele se tornou padre, já tinha as filhas com ela, renunciou à família, mas não abandonou. Entendeu? Entendi. Ele não abandonou a família. Ele veio ser o vigário de Iguatu. De Iguatu foi transferido para Santana. Devido à morte de um padre lá na Aratama, a diocese tirou ele para aqui. E ele fez essas 5 casas e doou para a família. Essas vazantes do povo de Manuel de Benta, ele criou a Benta, que foi a mulher dele que criou, que era
sobrinha do padre, ele doou, foi doar. Esse terreno não era vendia, não, foi doar. O terreno lá da Casa Amarela era dele. Comprou, foi? Ficou na família, que Libório também é a família dele, é família da mulher do Aquela casa padre. ali,